Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia e nós já vamos continuar com as nossas videoaulas, tá bom? Lembrando que na semana passada nós fizemos um exercício extra falando sobre como montar um texto, não é? Em inglês eu percebi que muita gente teve dificuldade na prova. Então a gente fez aquele exercício para treinar um pouco como a gente roteirizar um texto. E também serve para português, claro, mas para inglês ele torna mais fácil. Hoje nós vamos começar corrigindo a atividade da semana retrasada, tá bom? Antes da gente fazer a atividade do texto. Então vamos lá? A gente iniciou essa unidade e o tema principal é food. Olha que vocabulário legal para a gente conversar sobre food, comidas, não é? E na última aula a gente fez estes exercícios aqui. Olha só. E a gente já está aprendendo algumas palavras para utilizar, a contabilizar, não é? Coisas, não só comidas, mas elas são também bastante utilizadas quando a gente está falando sobre comida. Por exemplo, some. Some quer dizer algum ou alguma. Por exemplo, there is some lemonade in the box. Tem um pouco de limonada na caixa, por exemplo, tá bom? Ou tem alguma limonada na caixa. Ou se a gente quiser preferir assim traduzir, tem limonada na caixa. Então, nessa atividade a gente deveria ler aqui e descobrir em quais desses recipientes estão cada um dos líquidos. Por exemplo, water está nesse recipiente aqui, ó, que a gente usa bastante no nosso dia a dia, não é? Que é uma garrafa. Ela se chama em inglês bottle. Repitam comigo aí, bottle. Tá bem aqui, ó, o nome dela. There is some water in the bottle. Milk, o leite, está nesse tipo de embalagem aqui, que se chama carton. Carton. Ok? Já a lemonade está nesse tipo de embalagem, que se chama box. Tá bom? É uma box, que é o mesmo que caixa também. Então a gente já viu 3 recipientes para líquidos, não é? Em inglês, ó. Bottle, que é a garrafa. Carton, que é esse tipo de embalagem aqui, que a gente chama também de caixa, não é? Uma caixa de leite. Mas eles lá chamam essa embalagem de carton e essa de box, tá bom? Aqui nós temos uma cup. Cup. Cup é a xícara, tá bom? Olha que legal. O que é diferente de mug? Mug é a caneca, tá bom? Então, cup, mug. Cup, mug. E aqui no meio, ó, com o orange juice, nós temos uma pitcher. Pitcher, tá bom? Que é essa jarra aqui. Lá embaixo a gente também viu duas expressões, how much e how many. E a gente percebeu já que em inglês existem dois tipos de coisas, dois tipos de substantivos. São aqueles substantivos contáveis e os não contáveis. Os contáveis são aqueles que a gente pode contar normalmente. 1, 2, 3. Por exemplo, uma flor, one flower, two flowers, three flowers, não é? Os contáveis, eles têm singular e plural. Já os não contáveis são aqueles que não têm singular ou plural. Por exemplo, águas. Você chega em algum lugar e pede, me dê uma águas, ou me dê duas águas. Não, na verdade, quando a gente pede assim, a gente está pedindo duas garrafas de água. A garrafa é contável.
Mas a água, não dá pra gente separar assim um punhado de água para cá, um punhado de água para lá e dizer aqui é uma água, aqui é outra água. Por isso que é considerado incontável, tá bom? Ou não contável. Então, olha só, com os contáveis, a gente sempre vai perguntar how many, quer dizer quanto, e how much também quer dizer quanto, para fazer perguntas, tá bom? Quantas flores? How many flowers? How much soda? Quanto refrigerante? Tá bom? Ou quantos refrigerantes? Porque soda, como é um líquido, é o mesmo que água, também não é contável. How much bread? Quantos pães? Porque pão também é considerável não contável em inglês. Olha que interessante. Já é um pouco diferente daqui, porque a gente pode pedir um pão, dois pães, três pães, mas eles consideram pão algo incontável, tá bom? How many pans? Porque pans são coisas contáveis. E shampoo segue a mesma lógica, ó, é como água ou como o soda. How much, porque é incontável, tá bom? E nesse exercício a gente separou aqui, deem uma olhada aí, deem pausa para vocês conferirem. Todos esses ingredientes aqui, esses alimentos, todo esse food, em coisas que nós podemos contar, count, nouns, substantivos contáveis, e coisas que nós não podemos contar, uncountable nouns, ou substantivos não contáveis, tá bom? Para hoje, a gente vai fazer a lesson 3, tá bom? Na página 86. E aqui já diz assim na primeira questão, ó. Anna is making a shopping list. Ana está preparando uma lista de compras. Então, a gente vai completar esses espaços aqui com o artigo a or an, que quer dizer um ou uma, ou some. A gente já sabe que se a gente está dizendo um ou uma, a gente já está contando, não é? Então a gente vai utilizar a ou an para aquilo que a gente pode contar, an onion, por exemplo, porque a gente pode contar uma cebola, ela só está precisando de uma cebola. Ótimo. An onion, uma cebola. Já sal, salt, a gente não tem como contar. Você vai contar os grãozinhos de sal? Não dá, né? Sal é não contável. Então a gente utilizou aqui algum sal. Some salt, tá bom? Então, quando for algo contável, você utiliza um dos artigos. Quando for algo não contável, você utiliza some, tá bom? Na letra B, write the words from the list under the correct pictures. Você vai escrever cada uma dessas coisas aqui, ó, que você acabou de escrever, embaixo das imagens corretas, tá bom? Então, isso aqui vocês vão trazer cada uma para a sua imagem correta. Vou ajudar vocês, tá bom? Esse aqui é sal. Salt. Olha que ajuda. Deixa eu já escrever, que quando eu for corrigir já está escrito, ó. Some salt. Prontinho. Na número 2, vocês vão receber um áudio, porque é uma atividade de escuta, tá bom? What do they need? Vocês vão marcar aqui os produtos que eles estão precisando, tá bom? Parece que é uma ligação que a mãe está fazendo aqui para o filho. O filho está no supermarket e ele está ligando para perguntar o que é que está faltando para comprar. Ó. Ela está conferindo lá o que é que está faltando para comprar, tá bom? Então vocês marquem aqui o que é que eles estão precisando. Na terceira, write the questions. Complete the answers with words from the box. Then listen to check your answers. Então essa daqui a gente também vai ter o áudio, tá bom? Complete as respostas com as palavras dessa caixa aqui, ó. E depois escute para
checar as suas respostas. Eu vou mandar o áudio, vocês podem fazer essa atividade dos dois jeitos. Ou vocês escutam e fazem um exercício de escuta, ou vocês podem tentar montar as frases e depois escutar só para ver se vocês acertaram, tá bom? Mas escutem primeiro, porque vai ser melhor. Vocês já treinam o ouvido bastante, tá? Ó, aqui são recipientes, recipients, tá bom? Cans são latas. Você pode pedir, por exemplo, a can of Coke, uma latinha de coca, por exemplo, tá? Loaf é como se fosse um... Vocês já ouviram a expressão nacho? Eu já ouvi bastante, acho que é porque eu sou velho. Nacho de pão, me dá um nacho de pão, tipo um pedaço de pão que alguém tira assim, parte o pão no meio. Loaf, geralmente a gente usa com pães, porque é um pedaço de pão, tá bom? Jars são jarras. Bottle são garrafas. Cartons são aquelas caixas, né, de leite que a gente viu, aquelas caixas retangulares. E tubes são tubos, tá bom? Então escutem ao áudio para vocês responderem a essa questão aqui. E olha só, na 5 tá falando de uncountable and countable nouns. Vamos responder junto, ó. Primeiro, nós temos aqui singular plural nouns, que na verdade deveria ser singular countable nouns, né? Os substantivos contáveis no singular. A gente pode utilizar, por exemplo, o artigo I need, eu preciso, an egg. Estão vendo? Ou eu posso dizer a glass of water. Lembrando, gente, só para lembrar, tá? Os dois significam a mesma coisa, mas o an a gente vai utilizar em palavras que... antes de palavras que comecem com vogal. E o a antes de palavras que comecem com consoante. Tá bom? Já no plural, a gente pode utilizar some. Tá bom? Some grapes, please. Nos uncountable, nos não contáveis, a gente não tem como colocar o artigo, porque como já diz, eles não podem ser contados 1, 2, 3. Então a gente vai utilizar some. Let's have some, algum suco de laranja. We need some milk. Lembrando, os não contáveis não possuem plural. É lógico, né? Se eles não podem ser contados, não tem como ter um plural. Ok? Então por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só falar direitinho que a gente se ajuda, tá? Bye bye. See you and I miss you. Saudades de vocês. Tchau.